redução dos custos das operações, melhoria ao acesso de informações. Vamos lá, mais benefícios. Melhoria na produtividade, melhoria nos serviços realizados e oferecidos, melhoria nas tomadas de decisões, maior interação dos tomadores de decisões. Projeção nos efeitos e decisões e a melhoria na estrutura organizacional, melhoria na estrutura de poder. Continuando, a redução da centralização das decisões. Como último benefício do SIG para as empresas seria a melhoria na adaptação da empresa. Traz alguns aspectos que favorecem as empresas, o primeiro dele que eu posso comentar para vocês é o envolvimento da alta e da média administração. Quando todos envolvem, principalmente quando a alta administração envolve, quanto a média administração envolve com o processo, fica muito mais fácil operacionalizar o SIG dentro da empresa. Um segundo fator, continuando aí nesse slide, um segundo fator seria a competência por parte das pessoas envolvidas. A gente tem que ter também pessoas competentes que vão gerar esses dados. Continuando então, ainda falando de alguns aspectos que podem favorecer o SIG dentro da empresa. O uso de um plano mestre. Quando a gente fala do plano mestre, a gente está falando de um elemento chave no dia a dia do administrador, que é o planejamento, pessoal. Outro item também que pode favorecer, outro aspecto, é a atenção específica ao fator humano da empresa. Quando a gente fala de fator humano, a gente está falando de envolvimento das pessoas. Outro item que pode favorecer o SIG, o Sistema de Informação Gerencial dentro da empresa, é a identificação de informações necessárias. É a tomada de decisões com informações. Com informação, sim, a gente pode ter um pouco mais de certeza sobre a eficiência dessa tomada de decisão. Por quê? Porque não é simplesmente eu implementar um sistema de informação gerencial. Esses aspectos têm que existir dentro da organização para dar suporte a esse sistema, para fazer com que ele funcione. Então, é só o sistema funcionando isoladamente. Mas todo esse corpo, essa estrutura da organização tem que estar preparada. Por isso que a gente falou em pessoal, na própria estrutura, em procedimentos, tem mais. Olhem só, o apoio organizacional da adequada estrutura, apoio catalisador e de consolidação. Ou seja, além de ter esse sistema de informações gerenciais, eu também tenho que ter um sistema de controladoria. Por quê? Esse sistema de controladoria, ele existe, uma palavra já está falando, para controle. Ou seja, ele vai acompanhar gradativamente os processos que são realizados por esse sistema, me dando sinais de alerta se ele está ou não condizente com a realidade da empresa. Tem mais, apoio global de vários planejamentos da empresa. Isso quer dizer que não adianta eu falar, o problema está na área de produção. Eu preciso ter um planejamento de toda a organização, porque outro, o conhecimento e a confiança no SIG. Então, mais uma vez, conhecimento e confiança no sistema de informações gerenciais. Acreditar que ele vai valer a pena, que ele está na organização, que ele vai ser implementado na organização para beneficiá-la. Mudando um pouquinho de assunto, alguns aspectos sobre a tomada de decisões. O gestor, só que ele tem que conhecer dentro da organização. Ele tem que primeiro identificar o problema, ele tem que fazer uma análise do problema, ele tem que estabelecer soluções, ele tem que analisar e comparar essas soluções, ele tem que selecionar a melhor alternativa, ou seja, a alternativa mais adequada, ele tem que implantar essa alternativa que ele selecionou e ele tem que avaliar a alternativa selecionada. Então, é um papel que o gestor tem que fazer em conjunto com vocês, porque vocês é que vão proporcionar isso a ele. Se ele não tiver as informações também adequadas, informações relevantes, ele não consegue fazer nada desse processo. E também ainda falando sobre gestão, sobre decisões, existem dois tipos de decisões, as decisões programadas e as decisões não programadas. As decisões programadas são aquelas decisões que são rotineiras, já são padronizadas, então é mais fácil lidar com elas. Já as decisões não programadas é diferente, porque não existe um padrão. Aqui o gestor ele trabalha com incerteza.
Porque na organização existem rotinas, aquilo que eu sei que todo dia a organização ela passa por aquilo, que ela vai executar daquela mesma forma, e também existem situações que podem ser modificadas através do seu ambiente. Continuando. Um sistema básico do SIG identifica uma rede composta de sistemas ou subsistemas de informações que demonstrem as suas interligações. Pessoal, e dentro dessas áreas, a gente possui duas grandes divisões, que a gente pode chamar de descrição das funções e atividades, que a gente pode chamar de áreas funcionais meio e áreas funcionais fim. O fim, basicamente, dentro daquelas grandes áreas que a gente tem, área de marketing e área de produção. Ou seja, são as áreas que fazem a transformação do produto ou do serviço, e as áreas que dão subsídio para que eu consiga vender, para que eu consiga prestar esse serviço. E, porém, as áreas meios, que já é o próximo slidezinho nosso, são as demais áreas. Área de administração financeira, de materiais, de recursos humanos, serviços e de gestão empresarial. Então, essas áreas são as áreas que dão condições para que eu consiga produzir e vender. Continuando, a estruturação dos relatórios gerenciais, obrigatoriamente ele deve ter estes itens, porque é muito evidente que no relatório a gente tem que ter números, gráficos, comentários, falar sobre as decisões e as ações e falar o que a gente espera dos resultados. A partir do momento que você implementa um sistema dentro da organização, a gente consegue melhorar todos os andamentos, né? A gente consegue ter agilidade, precisão, as palavrinhas-chave que a gente está falando aqui o tempo todo, né, Delcio? Então, assim, realmente é notório a necessidade da organização se organizar, né, e se preparar diante de um sistema que auxilie nas informações. E o que tão informação a gente tem que ter com base em toda a empresa.